Olá, primeira série, tudo bem com vocês? A nossa aula de prática experimental hoje será sobre ligação química. É o próximo conteúdo que nós vamos abordar aí na matéria de química, ok? O objetivo da nossa aula é que vocês aprendam os diversos tipos de ligação obedecendo à regra do octeto, que é um conteúdo que nós vamos abordar na matéria de química, que vocês vão já ter uma prévia de como são essas ligações e quais são os tipos de ligações que nós temos. Pessoal, a regra do octeto, ela descreve o seguinte, que o átomo, ele só adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, imitando os gases nobres. Lembra que eu falei para vocês que os gases nobres estão lá no grupo 18? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Deixa, a canetinha não tá aparecendo. Ele tá lá no grupo 18 e lá está os gases nobres, o hélio, neônio, xenônio e por aí vai, né? Esses gases nobres, quando você faz a distribuição eletrônica dele, lá na última camada, que é a camada 7, ele vai ter 7s2 e 7p6. Então, pela regra do octeto, todos os gases nobres já são estáveis. Por isso que eu falei para vocês, por que eles não fazem ligações? Porque eles não vão nem perder e nem receber elétrons. Porque para um átomo ter estabilidade, ele precisa conter 8 elétrons na última camada. Se ele tem 5, se ele tem 6, se ele tem 2, ele vai precisar ou receber elétrons ou doar elétrons, porque ele não está estável. Vamos ver alguns exemplos aqui, ok? Aqui tem a configuração eletrônica do gás nobre, né? Que ele tem 2 elétrons no nível S e 6 elétrons no subnível D. É o que faz ele ser estável. Olha para vocês verem. A distribuição eletrônica do sódio, ela fica da seguinte forma. O sódio, ele não tem 11, o número atômico 11, e é esse número atômico que nós fazemos a distribuição eletrônica para encontrar quantos elétrons tem na última camada desse átomo, não é? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do sódio. Ele tem um S2, 2S2, 2P6. A gente já distribui 6, 7, 8, 9 e 10. Falta 1, 3S1. E o flúor, ele tem um número atômico 9. Fazendo a distribuição eletrônica, fica 1S2, 2S2, 2P, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2P5. Quantos elétrons tem na última camada? Somando os dois subníveis, tem 7 elétrons. Observem bem. É mais fácil doar esse elétron aqui para ele ficar com 8 na última camada, porque se eu doar esse elétron da camada 3, vai sumir essa camada 3 e ele vai abordar, ele vai começar a ter a camada estável, a camada, o nível, no nível 2, não é? Então, no nível 2 ele vai ficar com 8 elétrons. E esse aqui no flúor, ele tem no nível 2, 7 elétrons. É mais fácil eu doar esse 1 para o flúor para ter o nível 2 com 8, ou é mais fácil eu pegar esse 7 aqui e doar pro sódio? É mais fácil eu doar esse 1 aqui pro flúor, não é? Porque assim eu vou fazer menos, vai ser menos trabalhoso aí para mim, né? Do que eu pegar e distribuir esses 7 elétrons aqui para o sódio. Então, preste bem atenção aqui nesse desenho. Então, ele colocou aqui que o sódio ele só tem um elétron na camada de valência
e o flúor ele tem 7. Todos não precisam ficar com 8. Então, se o sódio pegar esse um elétron dele e doar para o flúor, o sódio vai ficar com 8, porque ele vai ficar com o nível 2 aqui com 8 elétrons, e o flúor vai ficar com 8, porque ele recebeu o elétron do sódio. Então, ele vai ficar com 8. Preste bem atenção, pessoal. Esse modelinho aqui, que o flúor doa esse elétron, ou o sódio doa esse elétron e o flúor recebe, lembram que eu falei para vocês que o elétron ele é negativo? Então, se o flúor está doando esse elétron, ele está tirando um elétron, ele vai ficar com a carga positiva. Porque se ele tirou um, isso significa que ele está mais positivo, eletropositivo. Se o flúor recebeu esse elétron, então ele ficou com a carga negativa. Então, ele é mais eletronegativo. Então, preste bem atenção. Para este processo, damos o nome de ligação iônica, onde houve polos. Quando um recebeu e o outro doou, um tendeu a ficar eletropositivo, que foi com um sinalzinho de mais lá em cima do elemento, e o outro ficou negativo, então ele ficou mais eletronegativo. Então, quando há a formação de polos, há o processo de ligação iônica, ok? E preste bem atenção, quando eu sei que eu faço uma ligação iônica, quando há essas duas situações, um tem menos elétron, bem menos, que se eu tirar aqui dessa última camada, a de cima fica estável, e o outro falta pouco para completar a camada, a quantidade de elétrons para a camada ficar completa, com 8 elétrons. Então, esse aqui tende a receber e esse aqui tende a doar. Quando um tende a doar, outro a receber, nós chamamos de ligação iônica. Agora, preste atenção nesse exemplo de baixo aqui. Nós temos a ligação entre dois flúor. A gente já fez a distribuição eletrônica aqui. O flúor tem 7 elétrons na última camada. Então, eu só tenho o átomo flúor. Eu tenho 2 flúors. E nenhum está estável. Por quê? Porque um tem 7, o outro também tem 7. Quantos elétrons eu preciso para que todos os átomos fiquem estáveis? Eu preciso de 8 elétrons, né? Então, eu vou desenhar. Essas bolinhas são representadas os elétrons, tá bom? Então, eu coloco aqui 7 bolinhas, que é a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada de valência do flúor. Por que eu coloquei esse 1 aqui proposital? Porque é ele que vai fazer a ligação com outro flúor. Então, eu sempre tenho que fazer essa disposição de uma forma que fique organizado, tá bom? Nesse caso aqui, se eu pegar um elétron e der para o outro flúor, esse aqui vai ficar faltando, não é? Então, nunca vai dar certo. Se eu pegar de um do outro, nunca vai dar. Então, nesse caso, ele não tem como doar elétron, porque um tem que dar e o outro sempre tem que receber. Então, se um der, ele vai ficar faltando e o outro der, vai ficar faltando. Então, o que nós fazemos aqui nessa situação? Nós compartilhamos o elétron. Quando é o caso da ligação iônica, como que nós vamos representar que um átomo está doando elétron para o outro? Nós vamos representar através de uma seta. Preste bem atenção. Esse elétron saiu daqui e foi para cá. Então, nós vamos representar com uma seta, porque esse aqui doou para esse. Nesse caso aqui, nós vamos representar ligando, fazendo uma ligação, um semicírculo, sei lá. Nós vamos circular esses dois fazendo um compartilhamento de elétron. O que é um compartilhamento de elétron? Esse aqui vai compartilhar com esse e esse vai compartilhar com esse. Então, ele vai continuar com o elétron dele, mas ele vai compartilhar com o outro flúor. E esse flúor também vai continuar com o dele, mas ele vai compartilhar o dele com esse outro flúor. Então, olha só, esse primeiro flúor tinha 7, ele vai ficar com 8 porque ele compartilhou com esse aqui.
Então, esse segundo flúor tinha 7, compartilhou com esse, ficou com 8. Então, os dois ficaram estáveis. Nas ligações iônicas, nós vamos representar essa ligação por um tracinho, que vai chamar ligação covalente entre os dois flúor, porque houve um compartilhamento de elétron aqui e outro aqui. Então, esse processo é chamado de ligação covalente, ok? Olha só, quando há ligação covalente, na presença de dois átomos, eles vão compartilhar o elétron. Então, eles vão ficar bem próximos aqui, ó, compartilhando os dois elétrons dele, tá bom? Ele não perdeu e não recebeu. Eles têm os mesmos elétrons compartilhados. Então, chamado de ligação covalente. Nesse segundo aqui, tem os dois átomos, cada um tem a sua quantidade de elétrons, só porque esse aqui, que foi o caso lá do nosso exemplo do sódio, ele retirou esse elétron da última camada dele e doou para o outro, ficando com a camada mais interna, né? Completa. E esse aqui ficou com a sua última camada mais externa completa. Então, ficou essa configuração aqui. O sódio ficou positivo, porque ele tirou o seu elétron, e ele doou para o flúor, que ficou negativo, porque o elétron é negativo. Então, essa representação representa a ligação iônica, ok? Então, agora nós vamos para um exemplo prático aqui para mostrar para vocês. Aquela ligação, pessoal, que faz na ligação covalente entre elementos, átomo 1, vamos colocar aqui, átomo 1 e átomo 2, compartilhou um elétron, ele vai ter uma ligação chamada sigma. Nós vamos representar por essa letra aí, tá bom? Letra grega que é chamada de sigma. Quando há uma ligação simples entre átomos que compartilharam um elétron ali, nós vamos ter uma ligação que é chamada de sigma, ok? Quando há uma ligação dupla entre dois átomos, nós vamos ter uma ligação chamada sigma e outra ligação chamada pi, tá bom? Então, na dupla ligação, se o átomo 1 compartilhou 2 elétrons com o átomo 2, nós teremos uma ligação sigma e uma ligação pi. A ligação dupla representa essas duas letras gregas, tá bom? Depois vocês vão aprender a interação entre elas, quem é mais forte, quem é mais fraca, tá bom? Mas agora, de início, vocês só precisam saber que a ligação simples, ela é uma ligação sigma, e a ligação dupla ela tem uma sigma e uma pi. Na ligação tripla, quando há uma ligação tripla entre dois átomos, nós teremos a ligação do meio pi e a de baixo, ou sigma, a de cima pi e a de baixo pi. Então, nós teremos duas ligações pi e uma ligação sigma, ok? Então, na ligação simples, temos uma ligação sigma. Na ligação dupla, temos uma ligação sigma e uma ligação pi. E na ligação tripla, nós teremos duas ligações pi e uma ligação sigma, ok? Então, isso aí vai ser a interação entre a ligação dos nossos átomos, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui para eu mostrar para vocês como fica no nosso modelo uma molécula formada por ligação simples, tripla e dupla. Vamos ver qual é o nosso exemplo. Uma certa molécula linear é formada por 3 átomos
Então, ele falou que nós temos uma molécula aí formada por 3 átomos ligados entre si por uma ligação simples covalente e uma ligação tripla. Sendo assim, existirão nessa molécula, então ele quer saber a quantidade de ligações sigmas e a quantidade de ligações pi que nós temos. Olha, eu montei aqui a molécula para vocês. Essa aqui eu mostrei montada, porque não vai dar tempo de montar. Mas lá na aula presencial, os meninos montarão algumas moléculas que eu vou dar um nome para eles, ok? Com a quantidade de elementos. Olha, no exercício, falou que tem 3 átomos ligados entre si e ele faz uma ligação simples, essa aqui é representada a ligação simples, e uma ligação tripla. O que eu acabei de falar para vocês? Quando há uma ligação tripla, ela é composta por uma ligação sigma, que vai ser essa aqui do meio, e 2 pi, que é representada por essa de cima e essa de baixo, ok? Então, qual é a opção que sobra aí pra gente? Tem 4 ligações sigma? Não, porque sigma, ela só tem quando há ligação simples e ela tá aqui, a do meio da tripla, né? Então, só tem 2 sigmas. Tem 4 pi? Também não, porque quando há uma ligação tripla, tem uma ligação sigma e 2 pi. Então, não tem 4 pi. Tem uma ligação sigma e 3 ligações pi? Não. Tem 3 ligações sigmas e uma ligação pi? Também não. Só sobrou a letra E, que eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque na ligação tripla, nós temos uma sigma e 2 pi, correto? Então, aqui no nosso caso, nós temos uma sigma, 2 sigma, porque na ligação simples, ela é sigma. 2 sigmas e a ligação pi, que é da tripla. Então, tem 2 pi. Então, resposta correta, 2 sigmas e 2 pi, ok? Então, certo. Resposta correta aqui na letra E. O número 2, pessoal, ele fala o seguinte: qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor, considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo? Para a gente distribuir, considerar a camada de valência, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica de cada átomo aí, não é? Então, nós vamos lá e olhamos o número atômico de cada elemento e fazemos a distribuição eletrônica. O flúor, ele tem número atômico 9 e o fósforo, ele tem número atômico 15. Fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p, 5. Por que 5? Porque eu já consegui atingir a minha quantidade de elétrons a serem distribuídos, né? 5, 7, 9. Então, a camada de valência, ou a última camada, ou a camada mais externa do flúor, contém 7 elétrons. E do fósforo, tem que distribuir 15 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, vamos ver quanto que a gente já distribuiu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tá faltando 3. Vai ficar 15, certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, quantos elétrons nós temos na camada de valência do fósforo? 5 elétrons. Vocês lembram lá no início que eu falei para vocês, representado por tracinhos, nós representamos a ligação covalente entre eles. Porque, olha só, o flúor, ele tem 7 elétrons, então ele precisa de quantos para ficar estável? Ele precisa de 1 elétron. Por que 1? Porque para um átomo ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Para fazer a ligação entre fósforo e flúor, eles vão precisar compartilhar, porque um tem 7 e o outro tem 5. Para o fósforo ficar estável, ele precisa de 3
elétrons. Então, eles vão precisar compartilhar esses elétrons, certo? Então, vamos lá. O flúor, nós vamos desenhar aqui, representando elétrons por bolinhas. Ele tem 7 elétrons, certo? E o fósforo tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente compartilhar esse elétron aqui, o fósforo, ele vai ficar com 6 elétrons e o flúor vai ficar com 8. E agora, como que eu faço? O flúor está estável e o fósforo não. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que repetir mais um flúor. Se ele já está estável e o fósforo não, nós vamos repetir mais um flúor para que até o fósforo fique estável. Então, nós vamos pegar mais um elétron do fósforo e compartilhar com o flúor. Ficou estável? Ainda não, porque o fósforo ficou com 7, olha só, ele tinha 5, 6 com o do flúor. Ficou com 6, né? Então, aqui ele tem 6, ele vai usar mais um flúor, vai ficar com 7. Ele precisa de 8. Então, precisa de ter mais um flúor. Então, nós vamos pegar mais um elétron aqui. Peraí que eu vou representar esse fósforo melhor aqui para ficar mais bonitinho. Senão aqui vai ficar errado. Então, o fósforo, ele tem somente... Agora vai dar certo. 5 elétrons. 3, 4, 5. Ele compartilhou uma vez, o flúor ficou estável e ele não. Compartilhou mais uma vez, o flúor ficou estável e ele não, porque só ficou com 7. Então, pela última vez, ele vai compartilhar com o flúor. Agora, todos estão com a camada de valência completa. O flúor tem 8 em todos os flúores e o fósforo ficou estável. Quantas ligações precisou do fósforo fazer com o flúor para ficar estável? Precisou fazer 3 ligações. Então, essa molécula representa a molécula de fósforo fazendo ligação com o flúor. Então, olha aqui, ele fez 2 ligações π e uma ligação sigma. Então, essa fórmula molecular é a fórmula representada do fósforo com o flúor. Então, ele fez uma tripla ligação, sobrando apenas quem? Apenas aqui a letra A, que é o fósforo fazendo tripla ligação com o flúor. Pessoal, essa foi a nossa aula de PE. Essa aula era para mostrar para vocês a introdução de ligação química, ok? Nessa aula vocês precisavam compreender quais são os tipos de ligação que nós vimos aqui nessa aula, ligação iônica e ligação covalente, onde a ligação iônica tem a tendência de um receber elétron e outro átomo doar esse elétron. E na ligação covalente, eles não doam e nem recebem, eles compartilham esse elétron, fazendo ligações simples, duplas ou triplas. E nós aprendemos também que para um átomo ficar estável, ele precisa conter 8 elétrons na sua camada de valência. É onde aparece a necessidade de fazer ligações químicas, porque principalmente os elétrons, os átomos representados ali na tabela periódica, que são classificados como representativos, eles não contêm 8 elétrons na sua camada de valência. Então, eles precisam fazer ligações para que se tornem estáveis, ok? Então, assim, há uma mudança ali no seu estado, se ele fica mais elétron positivo ou mais elétron negativo, ok? Então, guarde essas informações para na próxima aula a gente conseguir continuar aí com ligações químicas, ok? Espero que vocês tenham conseguido pegar, assimilar. Nessa aula de hoje nós não teremos PDF, ok? Vocês só vão precisar assistir a aula, fazer anotações no caderno de vocês, colocar a data da aula, para que a gente consiga prosseguir nas próximas aulas, porque nessa semana vocês terão
prova. Muito obrigada pela atenção de vocês. Guarde essas informações com carinho. Beijos e até a próxima aula.